viva, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prezados e ilustres telespectadores, sejam bem-vindos à nossa primeiríssima edição do nosso programa Perfil, que hoje, nesta edição inaugural, vamos ter um convidado jovem, professor Oslão, para, portanto, nos falar um bocadinho da sua experiência enquanto muçulmano e um cidadão angolano, não é? E falar do nosso cotidiano, o dia a dia dele enquanto crente, a quem eu passo agora para apresentar. Eu que vos falo aqui sou o Ahmed Lando, não é? O apresentador deste programa, que começa hoje. E, portanto, meu querido e prezado irmão, seja bem-vindo ao nosso programa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Para começar, os telespectadores têm sempre a curiosidade de conhecer com quem nós estamos aqui a falar. Quem, irmão? Sozinho Chilingo Augusto é meu nome. Okay. Eu nasci em Angola, justamente no centro do país, no interior do país. Eu sou da província de Bié e conheci o Islão, alhamdulillah, nos anos de 2012, e desde aquela data então eu me simpatizei com a religião, alhamdulillah, e vejo que há uma grande diferença. Vejam que há uma grande diferença entre o Islão e as outras religiões. Alhamdulillah, eu fui guiado por Allah nessa religião, e é uma nova experiência que eu recebi na altura, e tenho acompanhado todos aqueles que são os preceitos da religião islâmica, e por acaso tem sido uma experiência como religioso muito boa, alhamdulillah. Vocês do BES que falam muito, não é? E nós começamos apenas por perguntar a identidade, já estás falando tudo um pouco. Mas enfim, conheço o Pedrito do BIE. Sim, exatamente. Desde pequeno já falava demais. Mas pronto, quando é que se converteu ao Islão? Eu me converto ao Islão justamente no ano de 2012. 2012. No dia 26 a 27 de dezembro. Ok, muito bem. E como é que é essa experiência de ser muçulmano, não é? E num país como Angola, onde maioritariamente é cristão. Como é que é a tua relação com a sociedade, a família? A sua família também é muçulmana? A princípio, no começo, quando eu entrei a religião, alhamdulillah, fui a primeira pessoa dentre todos os irmãos, dentre todos os familiares, posso assim considerar. Okay. Fui o primeiro, e claro, não foi uma experiência fácil, foi muito difícil lidar com a nova religião, porque o Islão tem uma característica totalmente diferente em relação ao cristianismo entre outras religiões. Okay. E eu sou, nessa altura não sou o único. Okay. Já somos três, alhamdulillah. Primeiro o meu irmão que me segue, que é Abu Qasim, que nessa altura está também na província. Okay. Foi a primeira pessoa que, depois de eu fazer a transmissão da religião, ele simpatizou a princípio, mas ficou com medo, porque nós fomos combatidos. Okay. Combatidos como assim? Só de dizer que o meu pai é pastor. É pastor? O meu pai é cristão? Cristão da Igreja Metodista Unida. Ok. E não foi fácil, porque eu na altura era dirigente do coral. Okay. Eu era diretor da juventude. Okay. Então, ser muçulmano numa altura em que eu ocupava cargos importantes na igreja, não foi fácil de lidar, e com o personagem do meu pai, que é líder dessa confissão religiosa. Então, tive grandes dificuldades, por acaso tive. Fui até, inclusive, escorraçado de casa. Escorraçado de casa. E onde é que viveu durante esse período? Nesse período eu vivi num bairro chamado Catemo. Catemo. Existe isto lá, no Bié ou no Cuito. No Cuito. Exatamente. Okay. Porque eu me converti lá, e por causa da necessidade da vida, né, emigramos para aqui, para a capital de Luanda, na procura de condições de vida. Mas foi um período, a princípio, muito conturbado para mim, tanto mais que depois eu comecei a perceber que ser muçulmano
Então incomodava os não muçulmanos no sentido de que por ser simplesmente muçulmano, as pessoas não gostavam de ti e muita gente opunham-se à tua religião, à tua escolha. Bem, por que você acha que as pessoas não gostam da religião islâmica? Eu acho que seja simplesmente por causa do que a mídia internacionalmente vem trazendo nas televisões de todos os telespectadores, todos os angolanos, africanos e entre outros do mundo. E nesse momento a tua relação, por exemplo, com a sociedade, como é que é? Ou melhor, em casa, inicialmente tiveste esse choque com os pais, não é, que são inclusive responsáveis, né, da religião, como a Igreja Metodista, já que citou aqui. Exato. E nesse preciso momento, como é que é a vossa relação? Já é saudável? Por acaso já é graças saudável. a Deus. Okay. O imam e os irmãos que eu tive o primeiro contato com eles foram sempre aconselhando-nos que a religião ensina diferente daquilo que eles pensam que é, portanto vai indo fazendo sempre diferente. Inclusive o imam naquela altura disse: olha, mesmo que o teu pai estiver a mandar-te fazer alguma coisa, você vai cumprir. E depois eles vão perceber que não é isso que eles pensam que é. Então eu fui obedecendo tais princípios, porque também tinha contactos com livros, fui fazendo leitura, fui lendo histórias de outros profetas, onde passaram as dificuldades que passaram, e alhamdulillah hoje tenho uma outra visão e tenho que dizer que Deus guiou-me e eu tenho uma relação com a sociedade totalmente normal. Aí os telespectadores estão acompanhando o programa, hoje entrevista de perfil. Temos aqui na nossa primeiríssima edição o cidadão, que nome sozinho, mas tem um nome islâmico, certo? Shakir. Sim, Shakir. Portanto, é o nosso convidado de hoje, a quem nós vamos aqui dirigir mais algumas perguntas antes mesmo de nos despedirmos dele, para dizer... já alguma vez convidou o seu pai para a religião islâmica, uma vez que normalizou-se a relação? Ele já pensa ou já pensaste alguma vez convidá-lo para a religião? Eu acho que isso não vai ser algo que acontecerá da noite para o dia, porque o meu pai, como disse, e pelo cargo que ele ocupa, eu acho que muitas das vezes a posição que nos impõe uma certa arrogância, uma certa maneira de pensarmos em relação a aderir à crença de outra pessoa quando você já tem uma posição. Mas foi o teu caso, porque você falou que também era dirigente, era diretor da juventude. Exatamente. Depois acabou aderindo ao Islão. Sim, eu não fui muito por aí. Por quê? Porque eu devo confessar que enquanto cristão eu não me sentia completo. Okay. Eu sentia que faltava alguma coisa em mim. O que é que faltava? Na verdade, faltava uma tranquilidade, faltava compreensão. Tipo, eu estive numa crença, mas eu estava totalmente em dúvida em relação... Faltava a ideia de ter 4 mulheres? Não. Na verdade, olha, essa coisa de 4 mulheres encontramos na Bíblia também. E encontramos profetas que tinham 2, 3... Mas quando o cristão acreditava na poligamia? Claro que não. Claro, vou completar-se dentro do Islã. Nem é bem por aí, até porque a questão da poligamia no Islã é mal interpretada também por muita gente, mas que não se tira isso. Mas não era bem por aí, era porque eu queria estar numa crença correta. Eu queria estar... Sente-se realizado no Islã, pelo menos espiritualmente? Muito realizado, alhamdulillah. E gostaria que essa sociedade angolana fosse toda muçulmana? Eu faço o convite a todas as pessoas. Mas gostaria que a sociedade... Eu gostava, sim, gostava. E aproveito, né, se me permites, né, convidar a todos os angolanos, a toda a camada juvenil, os papais, as mamães, que procurem investigar o que é o Islão. O Islão não é simplesmente uma religião que as pessoas vão falando por aí, que é uma religião dos estrangeiros, que é uma religião terrorista, uma religião... Não, religião islâmica. Nunca pensou em ser terrorista? Isso não existe no Islão. Não existe? Isso não existe. Isso é uma ideia que é trazida através da mídia, não é? Porque há outras
outros objetivos que o mundo tem para com ou seja, as imagens que passam pela televisão, são todas elas projetadas, são falsas? São falsas. Verdade, são falsas. Por exemplo, vamos falar do caso de Osama Bin Laden. É muito distante. Vamos o caso do Cabo Delgado em Moçambique. O Cabo Delgado. Não são muçulmanos, está a fazer isso? Não são muçulmanos. Não são muçulmanos. Como que se justifica dentro das forças que estão a invadir Cabo Delgado encontrar estrangeiros, pessoas de outras nacionalidades? Como se pode? É claro que há dentro dessas guerras, desses conflitos, interesses políticos. Tem muito a ver com aquilo que o país ostenta. E qual é o teu interesse dentro da religião islâmica? O que é que te interessa? A princípio, o interesse de todo aquele que entra no Islã é ganhar salvação. Ganhar salvação? É ser como diz o termo, muslim, submisso às orientações de Deus, para que com a misericórdia de Deus, Allah em árabe, não é assim conhecido, tenhamos a oportunidade de pertencer à cidade celestial que Deus criou, que será eterna, do mesmo jeito que o inferno será eterno. E a única religião que dá essa esperança, essa firmeza de que aquilo será e há de acontecer é a religião islâmica, sem sombra de dúvidas. Isso é de forma taxativa. De forma taxativa. Não há salvação sem o Islã. Sem o Islã, nessa altura, principalmente desde a época nessa altura, muitas pessoas hoje, não quero aqui menosprezar a crença de ninguém, mas não há mais informações de que haverá outros profetas. Hoje nós encontramos milhares de profetas. Nós temos Caco Filipe, por exemplo, hoje em dia. Porque fala que Caco Filipe é profeta. Quem foi que profetizou Caco Filipe? Bem, queridos telespectadores, esse é um desafio. Eu penso que nas próximas edições provavelmente vamos ter aqui um cristão para vir rebater essa questão. Que o nosso querido Shakir, o convidado, defende que o Islã é a única via da salvação. Bom, nós agradecemos muito, não é, pela tua presença no programa. Esperamos então poder contá-los nas outras edições, não é? Mas já em gesto mesmo de terminar, que conselho, que palavra tu tens a deixar, portanto, à comunidade muçulmana lá? Alhamdulillah. Um minuto. Nesse um minuto, eu primeiro quero agradecer, não é, ao canal Al-Ansar e o programa, o perfil. Okay. Alhamdulillah pelo convite que me foi feito, e eu passo já essa informação, passo o meu apelo a todos os muçulmanos, a comunidade islâmica em Angola, para que cresçam em termos de fé, sejam responsáveis. Os jovens procurem o conhecimento da religião, procurem se entregar mais nas ações que fazem parte, constituem o núcleo do Islã em Angola, e dessa forma vamos poder criar uma próxima geração mais responsável, mais crente, e acima de tudo teremos uma Angola totalmente diferente por causa dos princípios da religião. Muito obrigado mais uma vez, nosso querido convidado Shakir. Aos telespectadores, chegamos ao final da nossa primeiríssima edição do programa Perfil e voltaremos na próxima edição, se Deus quiser. Portanto, eu me despeço aqui Ahmed Lanto e toda a equipa de produção. Até já.